Plano de leitura bíblica, dia 7 de maio, 2 Samuel, de 9 a 12. Davi e Mefibosete. Davi disse: terá ficado alguém da casa de Saul a quem eu possa beneficiar em memória de Jonatas? Ora, havia na família de Saul um servo chamado Siba. Levaram-no à presença de Davi, que lhe disse: és tu mesmo, Siba? Para servir-te, respondeu ele. Tornou o rei: haverá ainda alguém da família de Saul a quem eu possa fazer misericórdia da parte de Deus? Há ainda um filho de Jonatas, respondeu Siba, aleijado dos 2 pés. E o rei perguntou: onde está ele? Siba respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, de Lo-dabar. E o rei mandou buscá-lo na casa de Maquir, filho de Amiel, de Lo-dabar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, chegou diante de Davi, prostrou-se com o rosto por terra. Davi disse-lhe: Mefibosete, para servir-te, respondeu ele. Davi disse-lhes: não temas, quero fazer-te bem em memória de teu pai Jonatas, e te restituirei todos os bens de Saul, teu avô. Comerás à minha mesa. Mefibosete prostrou-se, dizendo: quem é o teu servo para que dês atenção a um cão morto como eu? O rei chamou Siba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertenceu a Saul e a sua casa darei ao filho de teu senhor. Lavrarás a terra para ele, tu, teus filhos e tua gente. Levarás o produto de teu trabalho para servir de alimento à família de teu senhor. Quanto a Mefibosete, filho de teu senhor, ele comerá sempre à minha mesa. Ora, Siba tinha 15 filhos e 20 escravos. Siba disse ao rei: teu servo fará o que o rei meu senhor lhe ordenou. Mefibosete comia, pois, à mesa com o rei e com os seus filhos, como um de seus filhos. Tinha ele um filho menor, chamado Micas. Todos os que pertenciam à casa de Siba estavam a serviço de Mefibosete. Este habitava em Jerusalém, pois comia todos os dias à mesa do rei e era paralítico dos 2 pés. Guerra contra os amonitas. Aconteceu que, morrendo o rei dos amonitas, seu filho Anã sucedeu-lhe no trono. Vou pôr-me em boas relações com Anã, filho de Naás, pensou Davi, assim como seu pai fez comigo. Enviou-lhe, pois, mensageiros que lhe exprimissem suas condolências pela morte de seu pai. Quando os servos de Davi chegaram à terra dos amonitas, os chefes dos amonitas disseram ao seu senhor Anã: julgas que Davi pretende honrar teu pai, mandando-te consoladores? Não seria antes para examinar, espionar e destruir a cidade que ele mandou os teus servos? Então Anã prendeu os servos de Davi, rapou-lhes metade da barba, cortou-lhe as vestes bem curtas e despediu-os. Davi, tendo conhecimento disso, mandou mensageiros ao seu encontro, pois estavam profundamente humilhados, para dizer-lhes: ficai em Jericó, até que vossa barba tenha de novo crescido, e então voltareis. Vendo os amonitas que se haviam tornado odiosos a Davi, mandaram delegados para tornarem o seu soldo os arameus de Bet-Roob e os de Soba, ou seja, 20.000 soldados de infantaria, e o rei de Maaca, com 1.000 homens, e os de Tobi, com 12.000. A essa notícia, Davi levantou todo o exército com Joabe e os mais valentes. Os amonitas puseram-se em linha de combate à entrada da porta, ao passo que os arameus de Soba e os de Roob ficaram no campo com os homens de Tobi e de Maaca. Joabe, vendo que estava preparada a batalha contra ele, tanto pela frente como por detrás, escolheu os melhores de Israel e formou-os em linha de batalha contra os arameus. Confiou o resto do exército ao seu irmão, Abjessé, que o pôs em linha de combate contra os amonitas. Disse-lhes: se os arameus prevalecerem contra mim, tu virás em meu socorro. E se os amonitas prevalecerem contra ti, eu irei em teu auxílio. Coragem, lutemos com valor por nosso povo e pelas cidades de nosso Deus. O Senhor faça o que lhe parecer melhor. Joabe avançou com sua tropa,
contra os arameus, que fugiram diante dele. Vendo os arameus em fuga, recuaram também os amonitas diante de Abjessé, e voltaram para a cidade. Joabe deixou os amonitas e foi para Jerusalém. Os arameus, vendo-se batidos pelos israelitas, reuniam-se em massa. Hadadezer enviou então um delegado para mobilizar os arameus de além-rio, e estes vieram para Elã, tendo à sua frente Sobaque, general de Hadadezer. Davi, informado disso, reuniu todo Israel, passou o Jordão e foi contra o Elã. Houve uma dura batalha entre os arameus e Davi, mas os arameus fugiram diante de Israel. Davi matou-lhe 700 cavalos de carros e 40.000 homens. Feriu também o seu general Sobaque, que morreu naquele mesmo lugar. Todos os reis que eram vassalos de Hadadezer, vendo-se vencido pelos israelitas, fizeram paz com eles e tornaram-se seus tributários. Daí por diante, os arameus não ousaram mais dar socorro aos amonitas. Adultério de Davi. No ano seguinte, na época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou Joabe com seus suboficiais e todo Israel. Eles devastaram a terra dos amonitas e sitiaram Rabá. Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi, levantando-se da cama, passeava pelo terraço de seu palácio. Do alto do terraço, avistou uma mulher que se banhava e que era muito formosa. Informando-se Davi a respeito dela, disseram-lhe: é Betsabeia, filha de Elião, mulher de Urias o Iteu. Então Davi mandou os mensageiros para a trazerem. Ela veio e Davi dormiu com ela. Ora, a mulher, depois de purificar-se de sua imundície menstrual, voltou para sua casa e, vendo que concebera, mandou dizer a Davi: estou grávida. Então Davi mandou uma mensagem a Joabe, dizendo-lhe: manda-me Urias o Iteu. Joabe assim fez. Quando Urias chegou, Davi pediu-lhe notícias de Joabe, do exército e da guerra, e em seguida disse-lhe: desce à tua casa e lava os teus pés. Urias saiu do palácio do rei, e este mandou que o seguissem com um presente seu. Mas Urias não desceu à sua casa, dormiu à porta do palácio com os demais servos de seu amo. Comunicaram-no a Davi. Urias não foi à sua casa. O rei então lhe disse: não voltastes porventura de uma viagem? Por que não vais à tua casa? A arca, respondeu Urias, se aloja debaixo de uma tenda, assim como Israel e Judá. Joabe, meu chefe, e seus suboficiais acampam ao relento. E teria eu ainda a coragem de entrar em minha casa para comer, beber e dormir com minha mulher? Pela tua vida, não farei tal coisa. Davi disse-lhe: fica ainda hoje aqui, amanhã te despedirei. E Urias permaneceu em Jerusalém naquele dia. No dia seguinte, Davi o convidou, fê-lo comer e beber em sua presença e o embriagou. Mas à noite, Urias não desceu à sua casa. Saiu e deitou-se com os demais servos de seu senhor. Na manhã seguinte, Davi escreve uma carta a Joabe, enviando-a por Urias. Dizia na carta: coloca Urias na frente, onde o combate for mais renhido, e desamparai-o para que ele seja ferido e morra. Joabe, que sitiava a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que os mais valorosos guerreiros saíram os assediados contra Joabe e tombaram alguns dos homens de Davi. Morreu também Urias o Iteu. Joabe mandou informar a Davi de todas as peripécias do combate, ordenando ao mensageiro que tiveres contado ao rei todos os pormenores do combate. Se ele se indignar e te disser: por que vos aproximastes da cidade para lutar? Não sabeis que atiram projéteis do alto da muralha? Quem matou Abimeleque, filho de Jerobaal? Não foi uma mulher que lhe atirou uma pedra de moinho de cima do muro, morrendo eles em Tebes? Por que vos aproximastes dos muros? Dirás então: morreu também o teu servo Urias, o Iteu.
Partiu, pois, o mensageiro e foi ter com o rei em Jerusalém. Logo que chegou, contou-lhe tudo o que Joabe tinha mandado. Disse ele: os inimigos, levando vantagem sobre nós, saíram contra nós em pleno campo, mas nós os fizemos recuar até a porta da cidade. Então, do alto da muralha, os arqueiros atiraram contra os teus servos e morreram 18 dos servos do rei. Morreu também o servo Urias, o Iteu. O rei respondeu ao mensageiro: diga a Joabe que não se aflija por causa disso, pois a espada devasta ora aqui, ora ali, mas que ele prossiga vigorosamente a sua luta contra a cidade até destruí-la. Quanto a ti, encoraja-o. Ao saber da morte de seu marido, a mulher de Urias chorou-o. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e recolheu-a em sua casa. Ela se tornou a sua mulher e lhe deu um filho, mas o procedimento de Davi desagradara ao Senhor. Missão de Natã junto de Davi. O Senhor mandou a Davi o profeta Natã. Este entrou em sua casa e disse-lhe: 2 homens moravam na mesma cidade, um rico e outro pobre. O rico possuía ovelhas e bois em grande quantidade. O pobre, porém, só tinha uma ovelha pequenina que ele comprara. Ele a criava e ela crescia junto dele, com os seus filhos, comendo do seu pão, bebendo do seu copo e dormindo no seu seio. Era para ele como uma filha. Certo dia chegou à casa do homem rico a visita de um estranho, e ele, não querendo tomar de suas ovelhas nem de seus bois para aprontá-los e dar de comer ao hóspede que lhe tinha chegado, foi e apoderou-se da ovelhinha do pobre, preparando-a para o seu hóspede. Davi, indignado contra tal homem, disse a Natã: pela vida de Deus, o homem que fez isso merece a morte. Ele restituirá 7 vezes o valor da ovelha por ter feito isso e não ter tido compaixão. Natã disse então a Davi: tu és esse homem. Eis o que diz o Senhor Deus de Israel: ungi-te, rei de Israel, salvei-te das mãos de Saul, dei-te à casa do teu senhor e pus as suas mulheres nos teus braços. Entreguei-te à casa de Israel e de Judá. E se isso fosse ainda pouco, eu teria juntado outros favores. Por que desprezastes o Senhor, fazendo o que é mal aos seus olhos? Feristes com a espada Urias, o Iteu, para fazer a sua mulher a tua esposa, e o fizestes perecer pela espada dos amonitas? Por isso jamais se afastará a espada de tua casa, porque me desprezastes, tomando a mulher de Urias, o Iteu, para fazer dela a tua esposa. Eis o que diz o Senhor: vou fazer com que se levantem contra ti males vindos de tua própria casa. Sob os teus olhos tomarei as tuas mulheres e as darei a outro, que dormirá com elas à luz do sol, porque agistes em segredo, mas eu o farei diante de todo Israel e diante do sol. Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu-lhe: o Senhor perdoa o teu pecado, não morrerás. Todavia, como desprezastes o Senhor com essa ação, morrerá o filho que te nasceu, e Natã voltou para sua casa. O Senhor feriu o menino que a mulher de Urias tinha dado a Davi, e ele adoeceu gravemente. Davi suplicou ao Senhor pelo menino, jejuou e passou a noite em sua casa, prostrado por terra, vestido com um saco. Os anciãos de sua casa, de pé junto dele, insistiam em que ele se levantasse do chão, mas ele não o quis, nem tomou com eles alimento algum. Ao 7º dia morreu o menino. Os servos do rei não ousavam dar-lhe a notícia, pensando: quando o menino ainda vivia, nós lhe falávamos, e ele não queria ouvir-nos. Quanto mais se afligirá agora, se lhe anunciarmos que o menino morreu? Seria uma desgraça. Davi notou que seus servos cochichavam entre si e compreendeu que o menino morrera. Perguntou-lhes: morreu o menino? Sim, responderam-lhe.
Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, mudou de roupa e entrou na casa do Senhor para se prostrar. De volta à sua casa, mandou-lhe que lhe servissem a refeição e comeu. Seus servos disseram-lhe: Que fazes? Quando a criança ainda vivia, jejuavas e choravas. Agora que morreu, tu te levantas e comes? Eu jejuava e orava pelo menino, enquanto vivia, respondeu ele, porque dizia comigo: Quem sabe? Talvez o Senhor tenha pena de mim e o menino ficará bom. Mas agora que morreu, por que jejuar ainda? Posso por acaso fazê-lo voltar à vida? Eu é que irei para junto dele. Ele, porém, não voltará mais a mim. Davi consolou Betsabeia, sua mulher. Foi procurá-la e dormiu com ela. Ela concebeu e deu à luz a um filho, a qual chamou Salomão. O Senhor o amou e revelou isso a Davi por intermédio do profeta Natã, que deu ao menino o sobrenome amado de Yahvé, segundo a ordem do Senhor. Joabe, que sitiava Rabá dos Amonitas, apoderou-se da cidade das águas e enviou a Davi mensageiros com essa notícia: Assaltei Rabá e ocupei a cidade das águas. Ajunta o resto do exército. Venha acampar perto da cidade e tomá-la, para não acontecer que, tomando-a, eu seja-lhe dado o meu nome. Reuni Davi todo o exército e foi contra Rabá, assaltando-a e tomando-a. Tirou a coroa da cabeça de Milcom. Esta pesava 1 talento de ouro e era ornada de uma pedra preciosa, que foi colocada sobre a cabeça de Davi. Também foi tirada da cidade grandes quantidades de despojos. Quanto à sua população, fez-la sair para empregá-la em serrar, em trabalhar com a picareta e o machado e em fazer tijolos, assim como todas as cidades dos amonitas. E Davi voltou com todas as suas tropas para Jerusalém.